Bom dia, gente boa, tudo bom? Bom dia. Hoje é domingo de Páscoa e com certeza ontem ou até hoje você deve ter ouvido a expressão Feliz Páscoa. Não sei se você fez a expressão ou ouviu de alguém isso. A questão é que nosso papo hoje é um pouco teológico, então vamos entender um pouco a Páscoa, vamos entender o que acontece, por que essa ideia de Páscoa acontece ainda hoje, né? Da onde isso surgiu? Bom, para a gente poder começar a entender isso aí, a gente precisa lembrar um pouco da história. Há muito tempo atrás, teve uma fome no mundo, né? E essa fome fez com que uma família de aproximadamente 70 pessoas se mudasse para um lugar onde um dos seus membros era governante na época. Era o segundo maior do país. Esse lugar era o Egito. E nesse lugar, então, foi essa família enorme. E nesse tempo de fome lá, por uma boa administração, ainda havia comida. Bom, o tempo passa, os governantes mudam, essa família cresce, e durante 400 anos, então, esse povo, esse povo que era convidado a estar lá, que era da família do governante, passa a ser escravo. Passando a ser escravo, eles começam então a clamar, a orar por livramento, e Deus ouve o clamor desse povo. E então Deus faz com que um menino nascesse, né? E esse menino cresce, ele cresce na corte do rei. Um belo dia ele descobre que ele não que ele não faz parte daquela corte, mas que ele é um menino hebreu. E aí começa toda uma história do Êxodo. Esse menino então tem a função de tirar o povo daquela escravidão, né? Daquele lugar de escravidão. Então, um belo dia, o Senhor fala com ele e diz o seguinte: olha, nessa noite você pede para que os seus irmãos façam um sacrifício de um cordeiro, e pede para que o sangue desse cordeiro sacrificado seja pintado nos umbrais das portas das casas. O interessante é que existia uma tradição naquele país, que o nome do Deus que protegia aquela casa estava escrito exatamente nos umbrais das portas. O Deus, então, Deus dos hebreus, o Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, o Criador, ele diz o seguinte: olha, o cordeiro que você sacrificou, então, deve pintar os umbrais da porta, devem pintar em cima desses nomes, né? Dizendo o seguinte, que o Deus de vocês não irá proteger. E isso, então, é a Páscoa, o momento que esse povo, escravo naquele lugar, escravo durante muito tempo, aproximadamente 400 anos, sai dali, né? Então ele ganha autorização do governante para sair daquele lugar. E esse povo então sai. E a ordem era o seguinte: olha, vocês saíram, vocês lembram do que aconteceu, então eu preciso, Deus dizendo, né? Eu preciso que as suas gerações também saibam do que aconteceu naquele dia. Essa é a passagem, então a Páscoa, né? A Páscoa vem de passagem. Então o povo hebreu, o judeu, ele tinha a incumbência de ano após ano comemorar tem por tradição comemorar aquele acontecido, né? Isso acontece muitos anos antes de o próprio Jesus Cristo vir ao mundo, como filho da Virgem Maria e de José. Mas, Diego, a gente comemora a Páscoa hoje pensando em Jesus, onde Jesus então se encaixa nessa história. Pois é, Jesus Cristo, quando ele nasce
ele nasce introduzido nessa cultura judaica, ele era judeu, né? Ele nasce então introduzido nessa ideia de que ano após ano a Páscoa precisava ser lembrada. Lembrada por quê? Porque a ideia não era só lembrar do que aquilo tinha acontecido, mas também transmitir às próximas gerações o que tinha acontecido. Então, se eu passei por isso, o meu filho precisava saber por que que naquele dia eu estava comendo pão sem fermento. Ou eu deveria explicar para o meu filho por que que naquele dia eu estou comendo um pão sem fermento. Era uma das coisas, das coisas cerimoniais da Páscoa. Entende? Então era necessário esse memorial, que o povo pudesse sempre lembrar daquele momento. Jesus então nasce e ele está inserido nesse contexto, nessa história, né? Nessa ideia de comemorar a Páscoa ano após ano. Jesus Cristo então ele cresce nisso e quando ele chega aos 30 anos mais ou menos, ele começa então ao seu ministério, né? Ele começa com ministérios de se preparando, se tornando popular, e no último ano ele acaba vivendo o que a gente chama de ano da paixão, né? Separado em 2 semestres, os semestres da retirada, onde ele acaba fugindo algumas vezes, porque não era a hora ainda dele ser morto, e o semestre da entrega, onde ele sofre então e culmina na última semana, onde o que se chama de Domingo de Ramos é o domingo que ele entra em cima de um jumentinho em Jerusalém, e ali ele passa a semana para comemorar essa Páscoa, que era um costume judaico desde o tempo de Moisés. Enfim, quando Jesus ele chega a este lugar, a este momento, na quinta-feira dessa semana, na comemoração da Páscoa, ele é traído, né? Ele é entregue, né? Ele passa por 2 julgamentos, ele passa por um julgamento religioso, ele passa por um julgamento político, civil, né? Político, e ele então é entregue a ser crucificado, isso na sexta-feira. E 3 dias depois, ele ressuscita então no domingo de Páscoa. Então a semana inteira era a comemoração da Páscoa, e Jesus então ressuscita na Páscoa. Por que então que nós cristãos comemoramos a Páscoa? O que Jesus tem a ver com isso, né? Bom, a igreja cristã ela recebe 2 ordenâncias memoriais, né? 2 tradições como memória, como algo que deveria preservar, né? Uma é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. Bom, a ceia do Senhor, ela precisa que o povo discirna o corpo, né? Então Jesus disse: fazer isso em memória de mim, então para lembrar de mim, para lembrar do que eu fiz, né? E o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo foi sacrificado, o sangue dele pintou a cruz, né? E ele ressuscitou. Bom, o povo judeu esperava um Messias que livrasse ele de Roma, né? Do governo romano. Quando o Messias veio, ele veio para livrar o mundo do pecado, né? Então Deus estava com Jesus Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo, né? Isso deu o direito, ou a ideia de que todo aquele que nele crê ganhasse então o direito de serem chamados filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a Páscoa, para ser entendida, ela precisa ser entendida como o que Cristo fez. Eu sei que existem muitas tradições, eu sei que existem muitas coisas na Páscoa. Uma das coisas é o chocolate, o ovo, né, a forma do ovo, o que o ovo representa e tal. Mas isso tudo são tentativas de explicar coisas que foram incluídas nesse processo de memória, né? Nesse processo de lembrar daquilo que Deus fez no passado, continuou fazendo com Cristo, e hoje é o que nós comemoramos. Então, nada explica a Páscoa a não ser a história de Deus com o seu povo e o sacrifício do Cordeiro para que o povo pudesse ser liberto
do pecado. Essa é a Páscoa, isso é Páscoa, é a passagem, é quando você já não é escravo mais do reino das trevas, mas agora você passa a fazer parte do reino da luz. Espero que a gente possa ter entendido isso, porque Páscoa após Páscoa a gente deseja Feliz Páscoa, mas talvez a gente não entenda o que isso significa. É como se eu estivesse dizendo Feliz passagem, ou boa passagem. Entende? Isso só faz sentido se a gente entender o que Cristo fez. O corpo sacrificado, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que liberta o homem da escravidão do pecado. Fica a dica então, próxima vez que você disser Feliz Páscoa, que isso esteja na sua mente. E que se provavelmente quem ouvir não souber, que você possa explicar, ou até mesmo mandar esse vídeo aí para eles. Tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Espero poder ter ajudado um pouco desse entendimento. Um abraço.